Felipe Luiz absolve Bruno Henrique no Flamengo. O jogador não se pronunciou após a vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Cruzeiro, mas Felipe Luiz falou e deu a abraçadeira de capitão a Bruno Henrique. Só perdeu a abraçadeira depois que ele saiu e aí o Fabrício Bruno herdou a honra de ser o capitão do Flamengo. A gente vai falar mais sobre isso, sobre toda essa questão do Felipe Luiz e Bruno Henrique neste vídeo que começa agora. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, tentou, é gol! Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal, inscreva-se aqui caso você não seja inscrito, a gente fala muito sobre Flamengo, deixe seu like neste vídeo, porque a gente vai falar sobre uma declaração que é mais do que uma declaração muito importante do técnico Felipe Luiz sobre Bruno Henrique, né? Felipe Luiz disse na entrevista coletiva pós-jogo que Bruno Henrique garantiu sua inocência em relação ao envolvimento num caso, um suposto envolvimento, ainda está em investigação, num caso de apostas para receber um cartão amarelo na partida contra o Santos no ano passado, num lance ali aos 52 minutos do segundo tempo, quer dizer, uma coisa muito esquisita, né? E o Felipe Luiz disse que confia em Bruno Henrique. Tanto confia que ele deu a abraçadeira de capitão na partida em que o Flamengo derrotou o Cruzeiro por 1-0. Aliás, o Bruno Henrique jogou muito bem no primeiro tempo. A gente pode até discutir aqui se o melhor em campo foi ele, foi o Alcaraz. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo. Agora, para tudo, que eu tenho um recado muito importante para você. Alô, você que precisa de uma renda extra, aprender uma nova atividade ou até mesmo mudar ou construir uma nova profissão. Agora você tem a possibilidade de iniciar no mercado financeiro americano. Não é joguinho nem loteria, você vai operar realmente no Nasdaq Futuro com operações day trade. Você vai se tornar um trader mesmo que não saiba nada sobre isso. Com a mentoria ao vivo do Reinaldo Trader, em uma estratégia simples, você sairá do zero absoluto até ganhar em dólar todos os dias. E não se trata de curso gravado, são aulas ao vivo pelo Google Meeting, você receberá gráfico, apostilas, mais 8 indicadores e 60 dias de mentoria por WhatsApp. O melhor é que isso tudo é através de uma mesa proprietária, você não precisa arriscar o seu dinheiro. Clique no link abaixo e fale diretamente com o Reinaldo pelo WhatsApp. Legal, entenderam tudo direitinho? É só entrar aqui na descrição desse vídeo e você entra em contato com o Reinaldo Trader. Retomando o tema principal deste vídeo, Felipe Luiz disse na entrevista após a vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro que confia em Bruno Henrique, que Bruno Henrique falou sobre a inocência dele. Marcos Braz já havia falado sobre o assunto, Bruno Henrique não se manifestou ainda, nem por meio de declaração isonomista, nem por meio de nota, absolutamente nada disso, e segue jogando normalmente, como tem que ser no Flamengo. É a presunção de inocência, gente. Ninguém pode ser condenado se está sob julgamento, né? É uma investigação, ponto final. Então ele não pode perder, por exemplo, a abraçadeira de capitão, o direito de jogar pelo Flamengo, até porque o Flamengo quem se prejudica com isso. É claro que o jogador se prejudica também, mas o clube, em nenhum momento o time de futebol pode ser prejudicado e, suponhamos que ele fosse afastado até o encerramento das investigações, mas como assim? E a presunção de inocência nesse caso, né? Então eu tô com o Felipe Luiz, concordo com o Marcos Braz nessa história toda. Felipe Luiz foi muito claro e ele deveria ter sido perguntado mesmo, acho tudo ok. Agora, ninguém pergunta sobre isso ao Luiz Henrique, né? Nos jogos do Botafogo, né? Por que será? O Bruno Henrique também é investigado, né? No West Ham, por exemplo, o Lucas Paquetá, que está sendo investigado, segue jogando, segue sendo convocado para a seleção brasileira. Foi convocado, por exemplo, nessa última janela, né, divulgada pelo técnico Dorival Júnior para os jogos contra a Venezuela e Uruguai. Ele foi convocado, está sendo investigado, mas continua jogando bola.
Então por que o Bruno Henrique sofreria isso? Eu vejo gente falando, não, o Bruno Henrique tinha que ser afastado, principalmente gente que não torce pelo Flamengo, né? Tinha que ser afastado, tem que ser banido do futebol. Imagina, gente, está sob investigação. Então, ponto mais uma vez para o técnico Felipe Luiz, que deu uma excepcional, uma ótima entrevista coletiva, uma belíssima entrevista coletiva, mais uma vez. Falando aqui sobre o jogo propriamente dito contra o Cruzeiro, o Flamengo jogou muito, cara, dentro das circunstâncias. Era um time todo reserva, praticamente, né? Rossi e Bruno Henrique, os titulares. De resto, todo mundo reserva. Então o Flamengo fez uma partida brilhante contra o Cruzeiro, né? Controlando o jogo no primeiro tempo, até o Cruzeiro fazendo uma marcação muito alta na saída de bola do Flamengo. O Flamengo controlou perfeitamente a partida. O Bruno Henrique, no primeiro tempo, como eu disse, jogou muito, meteu uma bola na trave e depois fez um cruzamento ali da esquerda. Eu gosto muito do Bruno Henrique jogando pelo lado esquerdo, né? E eu acho que, só para finalizar aqui, né, eu vou falar aqui mais sobre Atlético Mineiro e Flamengo, só para finalizar a história do jogo entre Flamengo e Cruzeiro, o que tá jogando o Alcaraz, cara, o Alcaraz pode ser titular do Flamengo na partida contra o Atlético Mineiro. O Alcaraz está jogando mais do que o De La Cruz, né? O De La Cruz, o Felipe Luiz disse até na entrevista coletiva que pode ser reintegrado ao elenco, né? Afinal de contas, vem tratando a lesão, né? Pode ser reintegrado, assim como o Luiz Araújo, grande surpresa, grande novidade. Mas o Alcaraz está jogando mais do que o Nico. Está jogando mais do que o Nico. Deixa aqui nos comentários o que você pensa a respeito. Eu acho que o Alcaraz, se o Felipe Luiz abrir mão de jogar com os dois pontas na partida contra o Atlético Mineiro, pode perfeitamente ser titular no meio de campo. Aliás, pode ser um meio de campo mais robusto, inclusive, em relação àquele que enfrentou o Atlético Mineiro na primeira partida, e foi muito bem, com Everton Araújo, Gerson e Arrascaeta, né? O meio de campo de propor o jogo, o meio de campo que propõe o jogo, né? Não é aquele meio de campo só de marcação. Outra possibilidade pode ser a implementação, mais uma vez, dos três zagueiros. Jogar com Fabrício Bruno, Léo Ortiz centralizado e Léo Pereira pelo lado esquerdo, Léo Pereira que entrou na partida contra o Cruzeiro também, né? Então, eu não considero o Davi Luiz, embora o Davi Luiz tenha jogado muito bem contra o Cruzeiro, mas eu não acho que o Davi Luiz seja esse cara, não cogito a possibilidade de o Davi Luiz começando na partida contra o Atlético Mineiro, acho que não faria o menor sentido falar sobre isso, mas de resto, é legítimo jogar com três zagueiros. O pessoal fala, Bernardo, mas com três zagueiros o time perde muito ofensivamente. Quem falou? O Flamengo tem um lateral pelo lado direito que sobe bastante, que é o Wesley. O Wesley é um baita no lateral direito. É um senhor lateral direito. Ele pode fazer direto essa ultrapassagem pelo lado direito e o Alexandro pelo lado esquerdo também, né? O Alexandre é um lateral menos apoiador do que o Wesley, pelo menos não é o lateral de procurar o tempo todo o corredor, né? É um lateral que constrói mais o jogo, cria mais o jogo. O Wesley não, o lateral, você já sabe disso, que parte bastante em direção à linha de fundo. E aí você pode ter ali, pelo lado direito, um verdadeiro inferno para a defesa do Atlético Mineiro, com o Wesley e o Michael. O Plata, eu acho que não tem condição de ser titular desse time do Flamengo ainda, ele é bom jogador, tal, a gente tem que esperar, eu não gosto de ser taxativo, principalmente quando o cara é um reforço, chega no meio da temporada, acho até que não é justo com ele, mas eu começaria com o Michel jogando pelo lado direito. Bernardo, mas o Michel estava jogando pelo lado esquerdo. No Al Hilal do Jorge Jesus, a melhor fase da carreira do Michel, estava jogando pelo lado direito, com o Mal como centralizado e Saleh Aldalsari pelo lado esquerdo, o Mitrovic sendo centroavante. Então não tem problema nenhum, gente, o Michel jogar pelo lado direito. Acho que pode render muito bem e acho que o Flamengo pode se dar muito bem com essas jogadas nas costas dos alas do Atlético Mineiro. Saudações, até a próxima e tchau, tchau.